Estou aqui no centro de Campinas, em frente à Catedral Metropolitana de Campinas. Passei aqui na frente agora, estou observando vários irmãos em situação de rua. E eu estou lembrando que muitas vezes eu vinha aqui conversar com os irmãos em situação de rua, né? Não tinha horário certo. Mas o que me vem na minha mente agora é há 15 anos atrás, um certo dia que eu estava ali do lado lateral da igreja, conversando com a Soninha, que era uma senhora em situação de rua, e o rapazinho que ela chamava de filho de rua, né? É um modo de dizer. E ela estava querendo água, ela tinha bebido muito aquele dia, e eu fui várias vezes buscar água dentro da igreja para ela. Aí um segurança, ele estava, toda hora me perseguia, né? Ficava do lado, assim, perseguindo, me constrangendo praticamente. Eu lembro que eu falei para ele que ia conversar com o padre, que se ele continuasse, que eu não estava fazendo nada demais. Ele estava apenas pegando água para os irmãos. Não estava fazendo nada de errado. Ele continuou. E eu lembro que ele falou assim, fica aí vagabundando, tem emprego, chamou de vagabundo, sem me conhecer. Apenas pela minha aparência. E aí eu lembro que eu falei para ele, eu vou falar com o padre agora, porque agora você me ofendeu. Fui falar com o padre, eu lembro que o padre falou para mim assim, vai arranjar um serviço. O padre nem sabia da minha vida, o que estava acontecendo, mesmo que eu não tivesse serviço, mas ele disse para mim assim, vai procurar um serviço, deixa que a Toca de Assis toma conta das pessoas em situação de rua. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia, chorei muito mesmo. Eu lembro que ele falou para mim assim, vai lá no sacrário rezar, vai pedir perdão a Deus. Isso sem me ouvir minha vida, né? Eu dei vontade de falar para ele, vai você lá, né? Mas eu não fui. Eu lembro que eu chorei muito. Chorei, saí para fora da catedral, lateral ali, sentei, chorava que uma criança. Duas pessoas em situação de rua que me acalmaram o meu coração. Começaram a falar, Deus é mais, filho, Deus é mais, Deus é mais. Aí as pessoas passavam, olhavam a cena, eu chorando ali. Tudo bem. Na época eu ia na missa, eu era de missa diária. Eu lembro que passou 3 ou 4 dias no máximo, eu fui na Santa Missa. Era ele que estava presidindo a Santa Missa. Aqui na época tinha 3 padres, era ele que estava presidindo esse dia. E eu lembro que na homilia, o evangelho do dia era o bom samaritano. E ele estava falando durante a homilia que é dever de todas as pessoas cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade, em pessoa em situação de miséria, em pessoa em situação de rua, no caso, morador de rua, que ele usa o termo morador de rua, que o correto é a situação de rua. Mas aí eu fiquei pensando, eu olhei aquilo e aquilo me bateu de 2 maneiras. Primeiro que eu fiquei, puxa, na vida ele faz uma coisa, na homilia é outra coisa, na prática é uma coisa e a homilia é totalmente diferente do que ele faz, tudo bem. Mas me bateu um outro pensamento. Pensei também assim, puxa, na época eu pensei, uma coisa que é fato, nem na igreja as pessoas em situação de rua são bem recebidas. Nem na igreja o pobre de rua é bem tratado. Nessa mesma igreja aqui, há uns 2, 3 anos atrás, aconteceu uma pessoa, um doido entrou aí, matou a esmo, atirou a esmo, matou umas 5, 6 pessoas, eu não lembro ao certo. E não foi pessoa em situação de rua. As pessoas têm tanto medo das pessoas em situação de rua, mas quem fez essa barbaridade não foi pessoa em situação de rua, foi um cara que morava num condomínio, né? Mas é necessário falar, eu fiquei muito tempo calado sobre esse fato, esse assunto não, sobre esse fato, mas é necessário falar, porque infelizmente muitos padres falam do amor fraterno, de amar os pobres, do evangelho do bom samaritano e tantos outros evangélicos. Jesus sempre deixou claro que ele veio para os pobres. No entanto, na vida prática fazem outras coisas, praticam a parofobia em relação aos pobres, né? E isso é terrível. E tem que se falar assim, toda vez que se vê um padre, e não foi o único padre que eu vi. Eu sou católico, você sempre ser católico, mas eu tenho exemplos maravilhosos também, como o padre Júlio Lancelotti, Frei Davi, dentre outros que eu já conheci. Mas infelizmente muitos padres que eu conheci pessoalmente e conheço, já praticaram muita maldade para a população em situação de rua, né? Muita maldade mesmo. Então tem que ser dito assim, ninguém vai me silenciar mais não.